Olá amigos, companheiros da internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui para vos trazer algumas novidades no ecossistema do PHP e, como é óbvio, todos sabem, o PHP está a falecer e, por conseguinte, vamos ao enterro do PHP. Isto é, vamos à cerimónia fúnebre. Pois é, está aí à porta o PHP 8.4 e nós já temos algumas indicações de algumas das alterações que vão vir acompanhando o PHP 8.4. E neste artigo que aqui temos, que é do Paul Redmond, que nós vamos ler, é do dia 10 de julho, portanto, muito recente, vamos apenas passar de uma forma muito rápida uma visão sobre as novidades ou algumas das novidades que o PHP 8.4 vai trazer em breve. Bom, o que é que nós temos aqui? Bem, ele diz que o PHP 8.4 está para breve, ok? E neste post nós vamos verificar o que são algumas das alterações que são esperadas para esta nova versão. Quando o PHP 8 vai ser lançado? Bom, está lançado ou está marcado para ser lançado no dia 21 de novembro de 2024. Já existem algumas versões alfas, ele vai passar por aquelas versões alfas, betas, depois os RCs, o Release Candidates, etc., até ao lançamento da versão oficial final. Como é óbvio, nenhuma destas versões, assim que elas estiverem disponíveis, deverá ser utilizada em produção. Mas isso não é um grande problema quando nós dermos conta e à velocidade a que o tempo passa, nós vamos estar no dia 21 de novembro para o lançamento do novo PHP 8.4. Então nós temos aqui algumas novidades que são interessantes para, obviamente, e ressalvando aqui novamente, para celebrarmos aqui esta cerimónia fúnebre do PHP 8, ok? Do PHP 8.4, porque o PHP está de facto a falecer. Então é claro que eu estou a falar num tom irónico. Reparem, temos aqui algumas funções novas para trabalhar com arrays. Vocês já sabem que os arrays fazem parte de um core muito fundamental do PHP, porque permitem trabalhar coleções de dados. Então, obviamente, quando nós temos funções incluídas dentro do core do PHP, é diferente do que tu criares as tuas próprias funções com PHP. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Quero dizer que quando tu tens, imagina isto, que construir uma função para ir procurar dentro de um array a existência de um determinado item, tu estás a tirar partido do código de PHP. Quando é injetado no interior da própria linguagem essas funções, estamos a falar de funções que são desenhadas ao nível do C, a linguagem que é utilizada, neste caso o Visual C++, para construir então estas bibliotecas, portanto, muito mais performativas, o que significa que vais ter à tua disposição algumas novas funções para trabalhar com arrays que vão estar totalmente otimizadas para terem a melhor performance possível. Temos também aqui informações sobre PHP Property Hooks. Ora, Property Hooks são inspiradas em linguagens como é o caso do Kotlin para desenvolvimento para Android, como é o caso do C Sharp, como é o caso do Swift para o iOS, etc. E basicamente o que é que isto permite? Inclui duas sintaxes ou duas variantes de sintaxe que nos permitem criar aqui então Short and Multiple Line Closures. Bom, aqui são instruções um pouco mais avançadas do que aquilo que eventualmente estás habituado a utilizar no PHP. Ele permite aqui, através dos interfaces, criar aqui de uma forma muito rápida as propriedades dentro do construtor e depois ter acesso a elas de uma forma muito rápida, como tu podes verificar aqui. Isto para quem trabalha com programação orientada a objetos de forma muito expressiva dentro do PHP, é mais uma adição àquilo que é o rumo que o PHP está a levar, uma vez que é uma linguagem de programação que está a falecer, está totalmente enquadrada dentro do espírito da programação orientada por objetos. Obviamente, mais uma vez, o meu modo irónico a funcionar. Okay? Depois temos aqui o New My Class Method Without Parentheses. Isso é uma alteração muito interessante, porque anteriormente nós tínhamos que colocar aqui parênteses para podermos encadear vários métodos de uma classe, primeiro instanciando essa classe e depois transformando isto aqui desta forma. Agora não, com o PHP mais recente, ou o PHP 8.4, vai ser possível fazer diretamente isto. New request e de imediato começar a tirar partido do encadeamento dos métodos que estão dentro dessa classe. Portanto, vai ficar uma linguagem mais limpinha, muito interessante. Depois tem algumas particularidades pequenas que eu diria que são alguns reboçadinhos que vão sendo dados à comunidade,
Como é óbvio, o Unix Timestamp é um valor fundamental em qualquer linguagem de programação. O PHP dá-lhe muita importância, principalmente com a sua manipulação de base de dados, porque o Unix Timestamp é um número inteiro que corresponde ao número de segundos que já foram passados desde a primeira hora, o primeiro segundo da data Unix, que é o dia 1 de janeiro de 1970, e todos os computadores estão preparados para ter este valor. E, como é óbvio, ao longo dos tempos, o PHP sempre teve um grande suporte para dar atendimento a este tipo de valor. E aqui nós temos agora uma nova forma de podermos criar uma data a partir de um Unix Timestamp. Portanto, nada de muito especial, é apenas um add-on muito interessante. Temos também as mais funções multibyte. Multibyte basicamente são funções que para nós que falamos a língua portuguesa são fundamentais, porque quando nós queremos, por exemplo, cortar espaços, ir à procura de um caractere, etc., em palavras ou em frases que contêm letras acentuadas, nós não podemos utilizar o str contains, não vai funcionar. Temos que utilizar multibytes. E normalmente isto está associado a uma biblioteca, ou melhor, uma extensão do próprio PHP que tu podes adicionar, que é o mbstrings. E aqui nós vamos ter mais algumas, o mbtrim, para cortar espaços de um lado e do outro. Obviamente que se tens espaços à direita e à esquerda, vais também ter para cortar à esquerda ou para cortar à direita, ou então capitular ou descapitular as primeiras letras de palavras ou frases de uma string. Enfim, vai ser também muito interessante. Existe depois aqui um link de uma wiki que permite-nos ir para um follow do PHP 8.4. Então o que nós temos aqui basicamente é um to-do para o PHP 8.4, ok? E depois temos aqui a timetable que nos vai dizendo o que é que vai ser a ordem de lançamento destas versões. Então no dia 4 de julho temos a primeira alfa, ok? No dia 18, à data da gravação deste vídeo, estamos apenas há algumas semanas, uma semana mais ou menos, vamos ter a alfa 2, depois vamos ter em agosto a alfa 3, depois vamos por aí fora o Feature Freeze, Beta 1, 2 e 3, a Release Candidate 1, 2, 3 e 4 e depois finalmente o lançamento da nova versão em novembro, em 21 de novembro de 2024. Apenas para fechar este vídeo de notas relativamente à nova versão do 8.4, que nós com certeza iremos ter muita atenção aqui neste canal, dizer que no site onde habitualmente tu podes descarregar as versões para o Windows, ainda não está disponível nenhuma release para o PHP 8.4. De qualquer das formas, é importante teres a noção de que, eventualmente, em alguns sistemas vais ter que colocar uma instalação nova das dependências, uma vez que as dependências para, se tu quiseres fazer um build do PHP. Normalmente já vais encontrar os builds completamente feitos, não vais ter necessidade disto, mas, no entanto, há aqui uma informação que é importante. O PHP 8.4 vai passar a usar o Visual Studio 2022 e com isto vem uma nova base do Visual Studio que terá que ser obrigatoriamente utilizada para fazer a compilação do Visual C++. Este é um assunto sobre o qual tu não vais ter que ter à partida grandes preocupações, mas ele vem apenas acrescentar mais uma informação. É que, enquanto nas versões anteriores do PHP 8 nós utilizávamos o Visual Studio 2019, o a.k.a. o Visual Studio 16, está na altura de usar o Visual Studio 2022, que é normalmente chamado por VS17. E a partir do PHP 8.4 vai passar a ser usado então o Visual Studio versão 17, ou também conhecido como Visual Studio 2022, e a sua base para compilação de Visual C++, que é basicamente aquilo que está na origem da criação do PHP. O PHP é criado com Visual C++, ou pelo menos compilado para quem quer usufruir desta linguagem de programação ou da sua capacidade de interpretação num contexto de Windows. Portanto, nós vamos estando, como é óbvio aqui, sempre atentos àquilo que vai acontecendo no universo do PHP, porque é, afinal de contas, a linguagem de programação com o ecossistema mais presente aqui no canal. Deixa aí ficar na tua secção dos comentários o que é que tu esperas ou o que é que tens tido em termos de experiência com o PHP 8. Ainda há muitas empresas que não adotaram o PHP 8.3, ainda estão, algumas delas até ainda não utilizaram o PHP 8, estão ainda no 7, que entretanto é preciso começar a mudar para o 8. Há determinado conjunto de funções, como é normal entre as versões de PHP, que começam a ficar descontinuadas e isso pode provocar erros
em código que tu já desenvolveste há alguns tempos atrás, e por conseguinte tu deves estar sempre atento, testar sempre em ambientes locais se os teus projetos continuam a ser compatíveis com as novas versões, porque mais tarde ou mais cedo tu vais ter necessidade de atualizar as versões do PHP dentro dos teus servidores web ou dentro da tua infraestrutura Docker, como quer que seja, e vais obviamente ter a necessidade de fazer pequenos ajustamentos no teu código no sentido de ele ser compatível com as versões mais recentes. Novidades virão por aí sempre que assim se justificar aqui neste canal.